Fala galera, hoje é dia de Quem é Miles Morales? É uma história da Marvel escrita pelo Brian Michael Bendis e desenhada pela Sara Pichelli no ano de 2011. No universo Ultimate da Marvel, o Peter Parker morreu durante uma batalha contra o Duende Verde enquanto ele tentava salvar a Gwen, a Mary Jane e a Tia May. Ele consegue salvar sua família, mas infelizmente ele morre. Desse jeito, um jovem que recém tinha conseguido poderes muito parecidos aos do Peter, resolve assumir o manto e passa a ser o novo Homem-Aranha. Eu já fiz vídeo contando a história da morte do Homem-Aranha, sugiro que você assista primeiro antes de ver esse vídeo aqui. O link vai estar aqui na descrição. Mas antes, se inscreve no canal, já deixa seu like e agora o Nerd All Stars tem um Padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link da descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o Padrim e o site para o apoio. Mas agora sim, vamos para a história. Senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa 11 meses antes da morte do Peter Parker, mostrando o Norman Osborn tentando recriar o soro misturado com a genética aracnídea que deu os poderes do Homem-Aranha. E um dos seus experimentos é com a aranha de número 42. O problema é que, pressionado pelo Norman, o cientista responsável pelo soro acaba se descuidando e deixa a aranha escapar. Naquela noite, a gente vê um ladrão chamado de Gatuno que invade os laboratórios para roubar alguns experimentos do Osborn. Mas aquela aranha acaba entrando nas coisas do Gatuno e quando ele sai da instalação, leva ela junto sem saber. No outro dia, no Brooklyn, a gente conhece o jovem Miles Morales, um garoto de 13 anos, uma criança comum querendo ser alguém comum. Ele não é nenhum gênio nem nada do tipo. Ele tenta passar num sorteio para conseguir uma bolsa acadêmica, já que seus pais passam por certas dificuldades financeiras. E por sorte, com o número 42, o Miles acaba sendo sorteado. Logo depois disso, o Miles visita o seu tio Aaron, de quem ele gosta muito, mas é aonde a gente descobre que ele teve algum tipo de problema com o pai do Miles e eles não se dão muito bem. Nesse momento, a gente percebe que o tio Aaron é o Gatuno, que tinha roubado os laboratórios do Norman e por consequência acabou levando a aranha modificada. Quando Miles senta no sofá, a aranha pica sua mão, fazendo ele ter uma convulsão instantânea. O Miles desmaia, mas quando desperta, o seu pai tá na casa e tendo um novo desentendimento com o tio Aaron. Por causa disso, o Miles acaba fugindo dali. E nesse momento, percebe que tem algo de estranho. Ele começa a ficar invisível, camuflado na verdade. Além de ter o corpo transformado, fazendo ele dar saltos extremamente altos. Além de ter aumentado a sua força e velocidade. Voltando para casa, ele é parado por alguns garotos encrenqueiros. O Miles tenta se defender e num momento de raiva, ele encosta num dos garotos e dá um tipo de choque que paralisa ele por um tempo. Com isso, os garotos acham que o Miles seja algum tipo de mutante. O Miles vai para a casa do seu melhor amigo, o Ganke, e completamente desesperado, ele explica o que está acontecendo e como ele mudou. Ele realmente acha que seja um mutante e isso não é bom, principalmente pelo preconceito que a sociedade tem com o Homo Superior. Ele demonstra seus poderes ficando invisível de novo, e o Ganke acha aquilo fantástico. Agora, o seu amigo tem superpoderes, mas o Miles não gosta nada disso. Ele fica extremamente preocupado e não quer aceitar essa nova condição. Nesse momento, o seu pai chega e leva o Miles. No caminho, eles param numa praça para conversar sobre o seu tio Aaron. O Miles diz que já tá bem, que foi picado e não aconteceu nada demais. Mas o seu pai conta que o seu tio é um ladrão. E que ele teve chances de parar, mas ele prefere viver uma vida de crimes e por isso não quer que o Miles seja influenciado por ele. O Miles entende,
quando de repente eles são interrompidos pelo Homem de Gelo e pelo Tocha Humana passando por ali, chamando a atenção de todas as pessoas. Naquela mesma noite, o seu amigo Ganke faz algumas pesquisas. Ele é muito inteligente e descobre que o Miles não é um mutante e que o seu poder de se camuflar é tipo o que os camaleões e algumas aranhas fazem. Além do seu choque, que na verdade é uma espécie de ataque de veneno, também como as aranhas fazem. Assim como o Peter, ele também foi picado por uma aranha. E desse jeito, o Miles faz o teste e descobre que também consegue escalar paredes e tetos. Ou seja, ele realmente tem os poderes do Homem-Aranha. O Ganke fica extremamente empolgado com as notícias de que o Miles poderia ser praticamente o Homem-Aranha. Mas o Miles odeia essa ideia. Ele não quer ser comparado com o Homem-Aranha. Ele quer ser um garoto normal, ter uma vida normal. Mas caminhando pelas ruas, ele vê um caminhão de bombeiro indo até um prédio em chamas, aonde o Miles também vai e percebe que tem gente dentro do prédio ainda. E com seus novos poderes, ele salva uma mulher e uma garota das chamas. Mas depois disso, o Miles diz que não quer mais fazer isso, nunca mais. Ele não foi feito para isso. Ele não pediu por aqueles poderes. Já existe um Homem-Aranha e ele não quer ser esse cara. Alguns meses depois, o Miles e o Ganke vão para a nova escola, para onde eles são transferidos. Inclusive, para morar num tipo de república dentro do colégio. Mas um certo dia, todos os alunos são chamados para o ginásio, onde é dito que está acontecendo uma grande batalha entre os heróis na ponte de Queensboro. E eles precisam ficar ali juntos porque o assunto é sério. O Homem-Aranha tinha tomado um tiro. O Miles se preocupa e pede ao Ganke que dê cobertura a ele. Desse jeito ele consegue sair do colégio e vai até o lugar onde acontece uma grande explosão. Quando ele chega, vê que é o Homem-Aranha lutando contra o Duende Verde naquele momento. É quando, infelizmente, o Peter Parker morre nos braços da Mary Jane. O Miles volta para o colégio onde ele se culpa por isso. Se culpa pela morte do Homem-Aranha, por ele ter sido um covarde. Ele conseguiu seus poderes há alguns meses e poderia ter ajudado Peter durante esse tempo todo. Isso teria evitado o desastre e a sua morte. Mas em vez disso, ele ficou esse tempo todo sem fazer nada, com medo das suas habilidades. Um tempo depois, acontece o funeral de Peter Parker, que move uma grande quantidade de pessoas e super-heróis. E o Miles vai também para participar das homenagens ao Homem-Aranha. Ali, ele vê a Gwen Stacy e pergunta por que o Peter fazia isso, por que ele se tornou um herói. A Gwen então responde que o tio dele morreu e o Peter, mesmo tendo seus poderes, não fez nada para evitar. E que além disso, o seu tio dizia que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então o Peter teve a responsabilidade de ajudar as pessoas, usando uma máscara mesmo, porque ninguém precisava saber quem ele era para ser um herói. Do mesmo jeito que o tio Ben uma vez inspirou o Peter a se tornar um super-herói, o Peter agora inspirou o Miles a seguir o seu legado. Desse jeito, ele volta para casa e começa a recriar o uniforme de Homem-Aranha, usando uma fantasia de Halloween. Ele adapta a roupa e decide sair pelas ruas combatendo o crime. Na sua primeira aventura, ele encontra um bandido chamado Canguru. O Miles consegue deter ele, mas acaba sendo muito desajeitado. Ele não tem habilidade suficiente ou treinamento suficiente. Além da maioria das pessoas achar muito de mau gosto alguém usando as roupas do recém-falecido Homem-Aranha. O Miles sabe que a sua noite foi um desastre, mas mesmo assim, no outro dia, volta a sair pelas ruas, quando de repente é parado num telhado pela Mulher-Aranha. A Mulher-Aranha também acha de muito mau gosto outra pessoa usar o manto do Homem-Aranha e questiona aonde o Miles conseguiu seus poderes. Eles acabam se desentendendo e o Miles é nocauteado. Quando ele acorda, ele está dentro do quartel-general da SHIELD, de frente com Nick Fury, Homem de Ferro, Mulher-Aranha e Gavião Arqueiro. O Homem de Ferro já fez os devidos testes e descobriu que ele tem seu DNA alterado, muito parecido com o de Peter Parker. Então o Nick Fury fica a sós para conversar com o garoto.
Ele revela que já fez as suas pesquisas e sabe tudo sobre o Miles, inclusive que o seu tio é um ladrão, o Gatuno. O Miles explica que foi picado por uma aranha e explica também que não queria desrespeitar o Peter, e sim honrar o Homem-Aranha. Então o Nick Fury percebe que eles realmente são muito parecidos. Em outro lugar do quartel-general, o Electro se recupera da sua batalha contra o Peter e foge, gerando um grande blackout. Os heróis ali tentam enfrentar ele, mas o Electro acaba derrotando todos, o Homem de Ferro, o Gavião Arqueiro e a Mulher-Aranha. O Nick Fury também tenta neutralizar o Electro, mas tudo é ineficaz. Até que o Miles aparece usando seu poder de se camuflar e surge nas costas do Electro, e com o seu poder de veneno, ele paralisa o vilão. Desse jeito, o Miles acaba ganhando o respeito do Nick Fury e dos outros heróis. No outro dia, na escola, o Miles é abordado pela Mulher-Aranha, a mando do Nick Fury, que diz que o garoto tem chance. Ele se provou na noite anterior, mas que ele tem que entender que usando esse manto, ele passa a fazer parte desse novo mundo. Desse jeito, ela entrega uma maleta ao Miles, e ao abrir, ele vê que é um novo uniforme exclusivo para ele, criado pela SHIELD. E desse jeito, oficialmente, ele se torna o novo Homem-Aranha. E é desse jeito que termina a história. De certa forma, o Miles Morales é bastante novo, criado em 2011, mas mesmo assim já ganhou o coração dos leitores de quadrinhos. O Brian Michael Bendis foi muito competente na criação do personagem. A sua evolução, personalidade, tudo foi muito bem feito, sem forçar a barra e sem querer ser uma cópia do Peter Parker. Eles têm os poderes muito parecidos, mesmo o Miles tendo o sentido aranha mais fraco, mas compensa por ter duas novas habilidades, a de se camuflar e a de emitir um ataque de veneno. Tudo aconteceu de forma natural, por isso o Miles acabou sendo tão bem aceito, e é um dos personagens mais queridos atualmente. Da mesma forma que o Peter Parker foi apresentado no universo Ultimate com qualidade, o Miles também veio da mesma forma, mas com a missão de carregar o nome de um dos heróis mais queridos dos quadrinhos, o Homem-Aranha. O roteiro é ótimo, flui naturalmente, os personagens são muito carismáticos e a arte é sensacional, com a riqueza nos detalhes e na colorização. Essa história é só o começo das aventuras desse novo Homem-Aranha. Com o tempo, ele acaba inclusive tendo a bênção da própria tia May, que dá ao Miles os lançadores de teia que eram do Peter, além de enfrentar todos os inimigos do antigo Homem-Aranha. O Miles já surgiu na animação do Homem-Aranha, e o seu tio Aaron teve participação no filme Spider-Man Homecoming, onde ele mesmo cita que tem um sobrinho que vive no Brooklyn, fazendo referência ao Miles Morales. O Miles se tornou o Homem-Aranha principal do universo Ultimate a partir dessa história. E quando o universo foi destruído em Guerras Secretas, o Miles foi incorporado no universo tradicional da Marvel, lutando lado a lado com o Peter Parker original. A Panini trouxe essas histórias na mensal do Homem-Aranha Ultimate, mas a Salvat lançou há pouco tempo esse encadernado na coleção de capa preta, então ainda é bem fácil de ser encontrado pela internet. Quem é Miles Morales é a apresentação e nascimento de um personagem que teve muita controvérsia por substituir um super-herói que é muito querido e conhecido, mas que acabou se tornando o queridinho por muita gente, algo que é muito bem merecido. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo. Se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E lembrando que agora você pode ser um padrinho do Nerd All Stars. Para saber melhor, dá uma olhada no primeiro link na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades. Compartilha com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.